Nesse Tem de Direito, a gente recebe aqui um grande amigo, João Diniz, um cara com quase 30 anos de experiência no ramo de casas de festa, restaurantes, e também tem um instituto. E esse instituto de capacitação. E esse cara me surpreendeu no seu aniversário de 50 anos, há poucos dias. E eu queria saber, e falei, João, você contou um pouco da tua história em gestão privada, dos seus empreendimentos, das suas empresas. E eu gostei muito. E eu queria contar isso para o pessoal, porque eu achei bastante interessante. E no final vai ter uma surpresa, que eu também fiquei surpreendido. João, muito obrigado pela oportunidade. Prazer. De me dar a oportunidade de poder bater esse papo com vocês. Isso daqui não é entrevista, é um bate-papo de amigos. Então a gente tem uma conversa um pouco mais informal e do jeito que a gente entrega de internet, né? É aquela pessoa sob demanda. O cara vai assistir se ele achar interessante ou não. Ninguém é obrigado a assistir. Eu adorei o convite, atendi prontamente. Um grande prazer e parabéns pelo produto, né? Falando como empreendedor, isso é um belíssimo produto, uma embalagem boa, conteúdo, que é o que importa, e experiência gerada para os clientes, né? Que são os telespectadores. Parabéns. A gente tem feito, João, e eu digo, e tenho ficado feliz, hoje um dia especial de felicidade, porque eu fui revisitar as entrevistas que já foram feitas e, bicho, é um plantel que eu posso chamar de meus amigos, as pessoas que eu entrevistei, cara, só gente boa. E isso, você completou 50 anos, você começou o seu 51º. Eu completei 49 anos, estou vivendo meus 50. E nesse meu 50 eu modifiquei um monte de coisa, eu comecei a fazer exercício, estou diminuindo minha quantidade de cigarro e tal, show de bola. E coloquei o podcast e, cara, eu vi os amigos que eu fiz nesses 49 anos vividos, nesses meus 50 que está iniciando. Cara, só gente fera. É bom. E você é um fera. Legal. Pra Obrigado. Caramba, cara. Obrigado. Pela tua experiência, por tudo que você faz, os empreendimentos que você faz, o que você inaugurou há poucos dias, né, no mês de novembro. Você inaugurou dia 11 de novembro mais uma casa linda, apesar de ter passado por casas, né, em Ipanema, Jinqueria B, na Barra da Tijuca também teve, no Morro da Urca, você fez 2 Copas do Mundo lá, Réveillon no Morro da Urca. Gente, é muita coisa. Você teve à frente um grupo de alimentação muito forte, implementando uma nova roupagem a restaurante antigo. Cara, me conta, como é que você entra nessa situação de alimentação, divertimento e diversão noturna? Eu também já tive uma boate, já tive uma danceteria lá nos anos 2000, lá em Muriaé, tive 2 danceterias. É um ramo que eu gosto muito da noite também, é muito prazeroso. Mas você é um cara que prosperou nisso daí, vive isso daí. Sim. Então, Evandro, é muito curioso, assim, quando eu olho para trás, né, quando a gente faz 50 anos, é uma marca, né, uma marca redonda, é uma marca também muito significativa, e eu olho para trás e, ao mesmo tempo que passou muito rápido, parece que eu já vivi pelo menos umas 5 vidas nessa vida, sabe? Eu tenho essa impressão, de vez em quando eu esqueço, eu até escrevo o começo da minha história, como foi, às vezes eu me confundo um pouco na ordem das casas que eu tive, dos movimentos que eu fui montando, enfim, desde eventos à gastronomia. Então, assim, é muito bacana olhar para trás e olhar e falar, cara, eu faço parte da história do Rio de Janeiro, sabe? Assim, e com toda a humildade do mundo, eu tenho esse prazer e esse orgulho, essa honra de falar que eu faço parte da gastronomia e do entretenimento da cidade do Rio de Janeiro, porque eu começo muito novo, começo com 20 anos, tive o prazer de entender qual era o meu propósito, qual era a minha qualidade pessoal e transformar ela em dinheiro e de uma forma muito natural, né? Você me perguntou como é que eu entrei no mundo da gastronomia. Na verdade, quando eu vi, eu já estava. Eu sempre fui um grande formador de opinião, uma pessoa que sempre teve relações muito boas com todo mundo, porque eu gosto de cuidar das pessoas, de tratar as pessoas bem. Em determinado momento, eu fui entender de que forma que eu transformava essa minha característica pessoal num negócio, num business, né?
porque eu buscava as faculdades, as universidades, que eu chamo de engessadas, as escolas, né, tradicionais, e eu não entendia, eu não me entendia dentro daqueles movimentos engessados, né? O que eu tinha vontade de fazer era muito diferente do que a educação oferecia. Então, na verdade, eu criei uma forma particular de monetizar, de ensinar, de aprender com o mercado, e fui me moldando, e fui transformando, e fui aprendendo, fui apanhando muito mais do que vencendo. É importante eu falar isso. Hoje eu posso te dizer que eu tive muito mais derrota do que sucesso na vida, mas a diferença é que derrota, ela é um momento, ela não te define. O que te define é o que você aprende com a derrota. Exatamente. Então, na verdade, as pessoas muitas vezes vão passar por momentos adversos, e a vida é feita de momentos adversos, e a gente tem que entender de que forma que a gente supera e sai melhor daquele momento. Então, aquilo ali não foi uma derrota, aquilo ali foi uma escola. Então, na verdade, eu começo garoto, produzindo eventos no Rio de Janeiro. Eu entendi que existia uma necessidade de eventos noturnos, e alugava casas e fazia um movimento de trazer o meu público, entender qual era o público-alvo, de buscar qual era o tipo de bebida, qual era o tipo de comida, qual o tipo de experiência que eu ia gerar para aquelas pessoas, o quanto elas poderiam pagar pelo ingresso, quais os locais mais adequados para que elas fossem, para eu conseguir atingir a maior quantidade de pessoas. E comecei muito simples, eu surfava, ia à praia, corria na praia, então eu era amigo de todos os barraqueiros, trouxe eles para fazer a parte de bar dos meus eventos, porque eram experts naquele setor, trouxe amigos, formadores de opinião para fazer parte da minha equipe de divulgação. Meu irmão, na época, fazia designer, tinha acabado de entrar, então era uma pessoa que já tinha uma noção de designer gráfico, fez a logomarca, fez a parte gráfica. Os flyers, né, porque eram filipetas, não tinha mercado digital, ainda não existia. Então, qual era o meu papel e qual é o papel do empreendedor, de um gestor? É escolher as pessoas certas para as cadeiras certas, né? Então, eu trouxe pessoal das barracas de praia para assumirem um bar e fazer toda essa logística, pessoal de gastronomia. Tinha uma senhora que trabalhava comigo já há anos, ela me ajudou a fazer toda a parte de gastronomia do evento, o meu irmão fazendo toda a parte visual, os formadores de opinião fazendo toda a parte de marketing, de divulgação. A equipe de segurança, na época eu já treinava jiu-jitsu, então trouxe também pessoas que já trabalhavam como policiais e estavam montando suas empresas de prestação de serviço dentro do ramo de segurança. Então, na verdade, hoje fica muito claro, na verdade eu sempre fui um grande maestro, né, que escolhia as pessoas certas, entendia o que o mercado precisava e transformava esse movimento num produto, numa prestação de serviço. Então eu começo dessa forma como produtor de eventos, e eu sempre tive uma paixão por gastronomia, que eu também não sei te explicar, né? Eu tenho uma mãe médica, já falecida, um pai arquiteto, então eu não tenho nenhum comerciante, nenhum empreendedor na minha família, irmãos engenheiros, designers, então eu tive que aprender também por conta própria, eu não tive nenhum professor, nenhum grande ícone dentro da família, porque muitas vezes acaba facilitando, até te inspirando, e eu comecei junto dos eventos, eu comecei a buscar montar marcas de gastronomia. Comecei com Oficina do Guaraná em Búzios, na praia de Jeribá, também entendendo qual era o meu público-alvo, qual era aquela comida que conectava com o público. Fui a Arraial da Ajuda em 95, entendi aquele cenário de pós-praia, de geração saúde, de açaí, de esporte, de jiu-jitsu. Fui a Búzios e montei a Oficina do Guaraná na praia de Jeribá, onde é o Fishbone hoje em dia. Sim. Então trouxe também todo aquele formato de eventos, né? Porque a Arraial da Ajuda ele tinha gastronomia e tinha também as danças, a lamberóbica, o DJ. Então, na verdade, eu sempre falei que eu sou um empreendedor do entertainment, né? É a gastronomia sempre de mãos dadas com o entretenimento. E daí a gente começa a criar marcas, entender mercados, apanhar aqui, entender o porquê que rua justa, atravessa a rua, vai para a Barra, vai para a Zona Sul, vai para Búzios, entende o que o mercado precisa, porque, na verdade, a gente cria produtos para atender o mercado. Eu não crio produtos para o João. Obviamente que eu tenho os meus gostos, as minhas particularidades. Não, mas você falou, eu não sei muito bem porque eu te respondo.
eu te respondo a sua pergunta. É porque você sabe receber muito bem. Sim. Então, essa facilidade sua em receber, em acolher e querer receber bem, a todo mundo você recebe muito bem. As suas casas todas são muito receptivas. Receptivas desde a porta, Sim. que é o lugar mais importante. É, isso aí. Quando a porta está aberta ou alguém nos abre a porta, a gente é muito bem quisto. Se a gente tem que arrombar a porta, a gente não se sente bem. Então, em todas as suas casas que eu conheci, e todas elas, inclusive a mais nova, tem sempre alguém nos recebendo. Esse receber, o jeito que você faz, o jeito que você coloca, é muito interessante. Então, a experiência, você tem uma experiência completa. É uma experiência visual, da bebida, da comida, da boa música, no ambiente certo, o volume certo, aquela playlist certa, no outro local, a luz daquela forma, a playlist daquela forma. Então, são experiências sensoriais que a pessoa precisa. Perfeito. Exatamente ela quer. Perfeito. Quando você quer uma casa noturna para você escutar uma música, você quer uma música num tom já mais alto, com pouca luz, a bebida gelada e tal, um petisco mais na mão, um fingers ali, e ali vai resolver. Na outra da experiência do restaurante, você teve muitos restaurantes, o restaurante é uma coisa mais aconchegante, ainda tem aquela mesa mais confortável, que é para aquela família que quer ficar mais... Então, melhor. Você tem a leitura de saber receber muito bem. Então, é por isso que eu te respondi a sua pergunta, que você não sabia por quê, eu sabia. E é muito curioso, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar das pessoas, né, na verdade. Então, é você transformar isso em movimentos. E você também precisa entender, que é muito importante, que você, num restaurante, você tem técnicas que muitas vezes não são faladas. Você colocou aqui muito bem, por exemplo, eu tenho uma blá-blá. Dependendo da altura da luz, eu vendo mais bebida ou não. Sim. Então, são detalhes, a altura da música, conforto da cadeira, ar-condicionado, não pode estar muito gelado que você não vende tanta bebida, mas também a casa não pode estar quente. Então, são alguns detalhes técnicos que vão te fazer faturar mais e gerar uma boa experiência. Agora, o que eu digo é o seguinte, tem uma coisa chamada essência de carinho. Então, assim, trate as pessoas, cuide das pessoas como você gostaria. Né? Isso é uma coisa de essência. E quando eu falo das pessoas, não é o cliente só não, é a sua equipe. Sim. Porque eles vão te representar. Sim. São eles que vão estar, quando você não está dentro da sua empresa, imprimindo a sua essência. Sim. E é por isso que alguns colaboradores, alguns empreendedores não perpetuam, porque eles não conseguem imprimir de que forma que eles querem que sejam cuidados os clientes, o atendimento, os detalhes. Eu costumo dizer que detalhe é tão importante que não devia se chamar detalhe, devia se chamar principal. Exato. Né? Porque restaurantes são caixas com mesa, cadeira, louça, bar, ou seja, são praticamente todos iguais. O que é o detalhe? É a presença do prato, é o tempo de atendimento, é o carinho do cliente, é a altura... a temperatura do ar-condicionado, a temperatura da comida, então, a louça bem escolhida. E o cliente sente. Seus talheres, seus copos, o copo limpo. É isso. A experiência, o trato que vem, o garçom chega, ele não te interrompe no meio da hora que você está falando com alguém, ele não vai te interromper, ele tem o carinho de esperar um momento que você não esteja falando, ele falar alguma coisa com você, te falar ao ouvido, não é para ninguém escutar, é para que ele fale exatamente com você. Então, falando, esse tipo de feeling que você tem da sua equipe é que eu acho extremamente interessante. Legal. Eu acho você, como eu diria, um gestor muito bom de pessoas. Eu acho que gerir pessoas não é gerir casas, não é gerir empreendimentos como você tem ou como você fez. Você faz muito bem gestão de pessoas. Perfeito. Entendeu? Eu acho muito, muito bacana isso em você. Legal, obrigado. Desculpa interromper. Não, mas é isso. O seu raciocínio aí. E a gestão de pessoas, para onde você levar, para o movimento que você levar, ela é essencial, né? Porque o mundo é feito de pessoas e você precisa entender qual é a dor daquela pessoa, qual é aquele momento que ela está vivendo, o que ela precisa. Por exemplo, um restaurante, você tem, às vezes, o mesmo cliente com dois momentos completamente diferentes. Então, o local que você vai acolher o cliente é completamente diferente dentro do mesmo restaurante e falando do mesmo cliente. Um exemplo,
Você foi com a sua namorada, com a sua esposa, e você quer uma coisa mais reservada. Então, aquele dia você quer uma experiência mais tranquila. Eu não posso botar você perto de uma mesa com uma família, com um monte de criança correndo, porque aquilo ali vai incomodar você. Agora, o dia que você vai na festa de final de ano, com um monte de amigos, vai beber, vai confraternizar, aí já é um outro espaço, não é naquele canto, que o pessoal vai ter, de repente, alguém da mesa que está querendo ver e ser visto, então talvez seja uma mesa um pouco, uma posição um pouco mais, com mais visibilidade dentro da casa, para ter uma interação, para ter um game. Então, essa leitura o colaborador tem que fazer, porque o cliente é o mesmo, a casa é a mesma, o cardápio é o mesmo, mas o momento é diferente. Então, a gente precisa justamente fazer a leitura das pessoas, do momento das pessoas, da necessidade, para a gente poder estar atendendo e gerando uma experiência incrível. Não, é fantástico. Eu acho que a sua leitura, eu acho que do jeito que você trata a coisa e do jeito que você trata as experiências dentro das suas casas é muito interessante. Eu admiro há muito tempo por ter já tido uma casa. Você, não, por que o Evan está chamando o João? Porque eu tive uma casa, tive duas. Uma era a Arena Tower, a Arena Disco Club e a Prata Tower Dance. Eram duas danceterias. Vendia, na época, que vendia muito era Frozen. Sim. Putz, eu era o maior vendedor de Frozen do Brasil, cara. Eu vendia Frozen pra caramba. Bacana. E energético pra caramba. Queria vender Red Bull na época. O Red Bull era ruim na época. O Doremi era ruim. Ele não era gostoso. E consegui vender outros energéticos e tal. E era uma luta, porque eu não tinha expertise. Sim. A cidade era pequena, não tinha o que fazer. E eu fazia pouco, eu dava aula em 5 faculdades, em 3 cidades diferentes. Aquilo era mais um negócio. E dava aula em Nova Iguaçu, São João do Meriti, no Rio, Itapiruna. E falei, sábado e domingo eu não tenho o que fazer, então vamos botar uma danceteria. Montar uma casa, né? Montar uma casa. Só arrumar um problema, né? Um problema, né? Mas é uma delícia. Escolher música, escolher aquele negócio e você saber a casa. Então, eu estou falando com conhecimento de causa, porque em determinado momento, numa casa, uma danceteria, né? Não sei como é que se chama hoje, se chama danceteria. Boate, danceteria. Nightclub. Nightclub. Aí, se a música ela vai numa crescente, você tem uma determinada hora que você tem que cortar aquela música e jogar uma mais calma. Porque senão os caras vão na euforia total e quebra tudo. Sim. É natural. É. Então você tem que dar uma quebrada para o povo dar uma mansada, eles vão lá e bebem um pouco e tal. A música não para, mas ela dá uma quebrada. Não, você tem um desenho, né? Você tem eu uma... não sabia. Não, você a gente vai quebrando a cara. Você tem um desenho, você tem uma casa que esquenta o público, um outro DJ, um outro ritmo que já começa a levantar. Às vezes você entrega a casa para um artista, então você tem que aquecer, mas não pode passar do ponto, dependendo do estilo do artista. Então, assim, você tem que ter muito feeling, né, para poder entender, até porque cada noite é uma noite, cada horário é um horário, a energia. Você tem que pegar a energia. Eu entro no meu restaurante, de vez em quando eu olho para o meu gerente e falo assim, deu algum problema na cozinha, né? Na hora que eu entro, o cozinheiro faltou, eu falei, ele falou, não, porque a energia muda, a cara dos clientes muda, a cara de vocês muda. Então, assim, você precisa ter muita sensibilidade para poder ajustar rápido, né? Eu acho que o gestor, a gente falando em gestão, ou privada ou pública, a gente não tem tempo de errar muito tempo, entende? Então, a vida é feita de apertar parafuso, rápido. Sim. Identifique e muda, identifique e muda, identifique. Porque se você não mudar, aquilo ali vai te criar um problema muito maior. E aí talvez chegue num ponto que você não consiga recuperar e resolver aquele problema. Então, por exemplo, te dar um exemplo aqui. Eu converso muito com a equipe de segurança, né? A gente fala de segurança. Fala, não, segurança tem que ser grande, tem que ser forte. Eu falei, não, segurança tem que ser atento e desenrolado. Por quê? Porque ele tem que se antecipar à briga. O segurança que vai separar uma briga que já aconteceu, ele não é... Ele errou, porque ele deixou acontecer. E aí, muitas vezes, eu estou parado em outras casas noturnas e você está vendo segurança olhando para o lado, olhando para o lado. E ele tem que estar atento, porque tudo é rápido, cara. O cara esbarrou, o outro puxou o cabelo da mulher, o outro falou um negócio, o outro derrubou a bebida. E ele tem que se antecipar ao problema. Então, ele tem que ser atento para se antecipar e desenrolado para poder resolver a situação. Rápido. E eu falo, a gente não vende leite, a gente vende álcool. Então você também não pega o cliente naquele estado normal dele. Às vezes ele está chateado, ele está alterado, ele está, enfim. Então você precisa ter esse tipo de leitura e de feeling e passar isso para a tua equipe para eles entenderem que o segurança não é forte nem que briga bem, não. Segurança é atento
e desenrolado. Eu tinha um melhor segurança, até falecido, era um polícia militar lá do estado de Minas, lá de Muriaé, era o Flavinho. Cara pequenininho, mas ele era igual um gato. Primeiro, você não escutava ele, você não via ele, mas se começasse a ter qualquer tipo de... Ele já estava no meio, já estava ali resolvendo. Já estava resolvendo. O que aconteceu? Nada. Se antecipa. Então, é esse feeling. Eu acho que, de novo, a gestão de pessoas você faz muito bem. E nessa parte de gestão de pessoas, me diz um pouco sobre esse Instituto João Diniz. Vamos lá, o Instituto eu criei com 2 objetivos. Primeiro, um objetivo de devolver para a vida o que eu recebi. Eu acho que a gente precisa devolver para o universo o que a gente recebe. A gastronomia, ela me entregou tudo que eu tenho. Então foi uma forma de eu retribuir ao universo. E aí você pode usar a palavra Deus, a religião, a fé e uma força maior. A gente precisa devolver, a gente precisa ser muito grato, sabe? E a forma que eu tive era de ensinar as pessoas o que eu aprendi a fazer durante a vida toda e ninguém me ensinou. Então eu comecei a entender que eu poderia fazer dentro das minhas casas, escolas de capacitação profissional, Legal. Do setor que mais gera emprego hoje no país, que é o setor de alimentação fora do lar, e eu falo isso com dados embasados com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Você é membro também. Que eu sou conselheiro do Rio de Janeiro, e é uma associação que está espalhada em todos os estados do Brasil. Então hoje o mercado de gastronomia, de alimentação fora do lar é o segundo mercado que mais emprega no país e o primeiro quando se fala em primeiro emprego. Então quando você tem esse presente na mão e você entende que você pode ensinar pessoas a terem uma vida digna, um emprego e um plano de carreira e poderem cuidar da família delas e poderem prosperar, isso é um presente de Deus. E eu falei, cara, por que eu não vou criar um instituto para ensinar tudo que eu aprendi? Por que eu preciso esperar ganhar na Mega Sena para fazer um instituto? Por que eu preciso ter um incentivo da gestão pública, que nunca me incentivou em nada com relação a nenhum instituto meu, para eu poder fazer o meu instituto? Esse instituto seu é particular e não tem uso de dinheiro público? Nunca teve. Nunca teve. É só para deixar claro. Não, sim, mas é assim. Só para deixar claro. E também, o Evandro, para mostrar o seguinte, quem quer faz. Sim. Quem quer faz. É um instituto que atende 20 mil pessoas? Não, já formou 4 mil. 4 mil vidas. 4 mil vidas. E essas 4 mil vidas podem virar 4 mil famílias. E serão 4 mil famílias. Essas famílias, se tiverem pelo menos mais uma pessoa que seria uma esposa ou um esposo e mais uma criança só, o que não é a média, você está falando aí de vezes 3. Exatamente isso. E aí junto eu crio uma agência de empregos também, entendendo a dor das pessoas que não têm emprego e precisam entrar no mercado de trabalho. Aquelas que você não consegue absorver. E eu não consigo, eu não sou um mega empresário. E também eu conheço todo o setor, não só de gastronomia, mas o Evandro tem um belíssimo estúdio de podcast que de repente ele vai precisar de um ASG, uma pessoa de assistente de serviços gerais, de uma recepcionista, de um cameraman, enfim. Então você vai ligar e falar assim, João, eu estou precisando de uma recepcionista. Você me manda a vaga de emprego, eu coloco nos grupos que eu criei e as pessoas entram em contato direto com você ou com o seu RH, você marca uma entrevista e contrata. Top. Simples assim. Bacana, cara. Então assim você conecta as pessoas, você educa, você conecta e você emprega. E aí você tira essas pessoas também de uma grande chance dessas pessoas adentrarem um mercado que é muito perigoso para a nossa sociedade, que é o mercado da violência. Sim, então, ainda mais no Rio de Janeiro, que a violência ela é glamourizada. Sim. Tem a glamorização do crime. É a bandidolatria. É a bandidolatria. O cara, não, eu vou ser bandido e tal, mas você não vai ter uma vida muito longa, mas enquanto eu tiver, eu vou ostentar, vou andar de motão, de carrão, vou ter as minas. E sabe o que acontece, Evandro? O currículo dessa turma é perfeito para o trabalho. E eu costumo falar de mercado de crime, mercado de violência, como um setor produtivo. Sim, mas é. Esses caras são empresários. São. Eu falo que a gente tem 3 setores no Rio de Janeiro. Setor formal, que é o setor que eu trabalho há 30 anos. O setor informal, que são os ambulantes, os prestadores de serviço, as pessoas que estão fazendo aquele corre para tentar ganhar um dinheiro e levar para casa. E que hoje estão começando a ser corrida atrás dele. O pessoal que vende quentinha, não pode vender quentinha mais. Ó, Evandro, desde a pandemia, grila, desde a pandemia ficou muito clara a posição da gestão do Rio de Janeiro, de perseguir trabalhador.
perseguir empreendedor, entende? E esse foi um dos grandes motivos que eu fiquei muito indignado, sabe? E eu resolvi começar a mudar um pouco a minha leitura do que eu vou fazer nos meus próximos 50 anos. Vamos, se Deus quiser, eu vou chegar a 100. Vamos estar juntos. O que eu vou fazer nos meus próximos 50 anos? Eu comecei a mudar um pouco o foco. Na sua festa de 100 anos, você já pode preparar a minha, que no seu 101 eu faço 100. Fechado. Fechado? Bora. Então, na verdade, o Instituto João Diniz, voltando, é capacitação profissional, educação, né? Um instituto de educação e uma entrega para o mercado de trabalho, uma conexão com uma agência de emprego. É como se fosse uma mini secretaria de trabalho, uma mini secretaria de educação no mesmo produto. Eu educo e eu emprego. Então, na verdade, você faz uma gestão simplificada de uma coisa privada para entregar para quem quiser. Para quem quiser. Se eu preciso de uma pessoa capacitada, eu vou te falar, cara, você tem esse cara capacitado, Evandro? Eu tenho. Se eu não tenho, eu vou jogar nos meus grupos e ainda assim você tem a rede de amigos que ainda assim você vai multiplicando. E você vai multiplicando isso. Isso, e a ideia agora é criar um portal para eu conseguir ampliar isso para todo o estado do Rio. Né? Porque a gente precisa ajudar as pessoas. Hoje eu tive uma entrevista na Bandeirantes falando sobre empregabilidade, sobre o momento que a gente tem de final de ano, que são vagas temporárias, como você transforma uma vaga temporária numa vaga definitiva. Depois eu dei uma entrevista também para a Roquete Pinto ao vivo, também sobre o mesmo assunto. Eu sou hoje especialista em empregabilidade e empreendedorismo. Então, alguns momentos sempre eu sou muito procurado pela imprensa para falar. E, na verdade, eu falo de uma forma muito prática e muito real, porque isso você não aprende no colégio, isso você não aprende na universidade, isso é chão de fábrica. Né? Então, os cursos eu dou justamente do que eu preciso fazer para contratar uma pessoa. Eu capacito uma pessoa para, se ela viesse me pedir emprego, eu falasse, olha, faz um extra aqui um dia para eu entender o que você sabe fazer. E aí eu ia botar ele para jogar, ia falar, bom, esse cara dá para trabalhar para mim porque ele entende de mise en place, de grupo, de horário, de compromisso, de proatividade, é um cara que procura os problemas para resolver, mostra que tem outras habilidades independente do setor dele. Ah, ele é garçom. Tudo bem, mas ele está preocupado com o bar, ele está preocupado com a recepção, ele está preocupado com o caixa, ele está preocupado com a arrumação do prato, que não é trabalho dele, mas é. E aí eu ensino também nos cursos a você pensar como dono, como empreendedor, porque eu digo o seguinte, hoje você é colaborador, por que não você não vira o dono e, em vez de trabalhar para alguém, você gera 10, 15, 20, 30 empregos? A gente precisa ensinar as pessoas a empreenderem, para elas prosperarem e para a gente ter mais vagas de emprego. Empreender no Brasil é muito punk. É para dar errado. É punk. É para dar errado. É para dar errado, cara, porque você tem um sócio que é o pior sócio do planeta, que chama Estado. Você tem um funcionário que é o pior funcionário que tem, que ele está agarrado em todos os outros funcionários, que é o Estado. É isso. A tua folha de pagamento ela é o dobro, porque você paga o dobro para o Estado. Putz, grila, cara. Deixa eu te falar, eu sou um cara muito acostumado a fazer leituras de momentos muito ruins de uma forma muito positiva. A pandemia ela foi um divisor de águas, sabe, Evandro? Porque até então o empreendedor ele era entendido como um grande explorador, um cara do mal. Sim. Um cara que explorava as pessoas, que fazia com que as pessoas trabalhassem para ele enriquecer. E na pandemia, quando você vê que, principalmente o setor de gastronomia, de eventos e todos os outros, né, mas esse setor foi muito agredido, todo mundo quebra e as pessoas entendem a importância que tinha no cara que promove o emprego, mudou a chave. Mudou a chave, não só no Brasil, não, mas mudou no mundo. Sim. As pessoas passam a entender que o empreendedor ele é necessário, ele é um trabalhador, tanto quanto os outros trabalhadores, só que a diferença é que ele arrisca. Sim. A diferença minha para um trabalhador que trabalha para mim é que eu arrisco, porque eu trabalho tanto quanto, desempenho outras funções. Sim, mas é trabalho. Mas é trabalho, eu trabalho todo dia. Então, assim, não existe empreendedor e trabalhador, não existe empresário e trabalhador. Existem trabalhadores e existem os trabalhadores que resolvem arriscar por conta própria. E a gente precisa ensinar essas pessoas a prosperarem. Está no Código Comercial. É isso. Comerciante é quem arrisca. É isso. A gente precisa ensinar esse cara porque eu digo que a vida são
12 salas de cinema. Os filmes são os mesmos, só muda o protagonista. Ou seja, todos os erros que eu tive nos mais de 20 restaurantes que eu já montei, quando você montou o seu, você também teve. Sim. Quando a pessoa que está montando hoje vai montar, ela vai ter. Então eu fiz o SOS Empreendedor, que são as 10 maiores dores dos empreendedores. Gestão de pessoas, gestão financeira, planejamento, contratação, leis trabalhistas, leis fiscais, ou seja, são erros que são feitos por todos. Então, se não tiver uma escola, um curso, um movimento para ensinar, eu posso minimizar a dor de quem está começando ou quem está apanhando, porque eu já apanhei muito. Isso que virou livro, esse SOS seu aí? Então, eu tenho uma palestra chamada SOS Empreendedor e tenho uma palestra chamada Mente de Líder 360, Sim. que fala sobre empreendedorismo, sobre liderança. Eu dei esse ano na FAETEC, eu fui convidado pela FAETEC com um termo de cooperação para dar palestra nas 120 FAETECs do estado do Rio de Janeiro, gratuitas, sobre empreendedorismo e sobre capacitação profissional, para as pessoas começarem a despertar o insight que elas podem ser empreendedoras, elas devem ser empreendedoras, porque a gestão pública ela não cria vaga de emprego. Sim. Quem cria vaga de emprego é o empreendedor. Então, eu falo isso, João, e falo com muita propriedade. Ou a empresa, vamos chamar assim, a República Federativa do Brasil, e vamos chamá-la de uma empresa. Perfeito. Que ela tem um CEO que é o presidente da República. Pô, maravilhoso. Eu falo isso diariamente. Então, essa empresa, ela não gera nenhum centavo. Não. Nem um centavo. Pelo contrário. É a pior empresa do mundo. Pelo contrário. O que ela faz? A única coisa que ela tem é um cheque especial aonde todo mundo paga para ela. A visão errônea que se tinha dos empresários, sendo eles capitalistas, sendo eles maldosos, fazendo os outros para trabalhar, para eles enriquecer, é exatamente o papel do Estado, da República Federativa do Brasil. Porque ela não gera nenhum centavo. A única coisa que ela faz é sugar de todos que trabalham para ela se sustentar. E pior, gera uma péssima experiência. Horrível. Entende? O pior horrível. É esse. Porque se fala o seguinte... Eu já discordo do CEO. Porque é putz grila. Sabe o que eu falo o seguinte? E as pessoas, aí, João, me ajuda aí. Você é um cara de gestão de pessoas. Caramba, você tem um sushi man na tua casa que tem sushi. Já fui lá. Tem o cara de serviços gerais, que é top de linha. Eu nunca vi nada sujo. O cara dos serviços gerais, ele pode fazer sushi? Não pode, pô! Como é que vai colocar um cara que só sabe fazer serviços gerais para ele fazer sushi? Aí você bota o sushi man para limpar a porra do chão. O chão vai ficar uma merda e o sushi vai ficar uma merda. Chega a ser infantil de tão óbvio. Mas né? Parece que não é. Não, mas eu posso falar, Evandro? É sim. É sim, mas é o seguinte, interessa fazer desse jeito? Tem ganho fazer desse jeito? Não tem bobo, cara. Não tem bobo. Não tem garoto aqui. Não tem garoto sentado em cadeira. Não tem cego. Tem cara mal intencionado, bicho. Cara, eu falo, a gente tá na Barra da Tijuca. Eu falo, meu carro é rebaixado com roda 20. O melhor, não tem problema. O cara que tem problema anda com carro roda 20, não anda, pô. Rebaixado no Rio de Janeiro, não anda. Eu não tenho problema, não tem problema nenhum. Cara, os buracos que tem na Avenida das Américas, tem 10, 15 centímetros. Eu falo, gente, não é engenheiro que faz isso, deve ser dentista, advogado, que deve fazer o projeto. Primeiro, o bueiro, ele fica na sua banda de rodagem. Sim. Ele não fica no meio da rua, ele fica onde você passa. E além disso, ele tem um desnível de 15 centímetros. É isso. Caramba! Se for, quem fez o projeto? Um advogado. Tá ótimo. Perfeito. Tá aceitável. Errado foi você contratou um advogado para fazer essa porra dessa rua. Mas é isso. Caramba, a culpa é sempre de quem contrata, cara. A culpa de tudo que der errado é do dono, é do CEO, é do gestor. Entende? Você querer terceirizar a tua culpa, não existe. Você contratou errado, você não treinou, você não capacitou. Ou seja, tudo que acontece de errado dentro da minha empresa, a culpa é minha. Sim. Ponto. Ah, não, mas eu falei 1000 vezes. Pô, então você falou errado, você treinou errado ou você insistiu em ter um colaborador que não entrega o que você precisa, o que a tua empresa precisa. Troca, cara. Treina, capacita, não deu, troca. Ou troca de posição. Sim. Porque às vezes o cara
ele está no lugar errado. Sim. Entende? Então, assim, gestor é maestro. Gestor é maestro. Eu não sei fazer tudo que acontece dentro do meu restaurante. Nem quero. Agora, eu sei o que o meu restaurante precisa, eu sei contratar as pessoas certas para representarem o meu conceito de gestão dentro de cada pasta, dentro de cada assunto. Isso é o trabalho do gestor. Ele tem que ter uma visão macro, não micro. O gestor precisa pensar grande, precisa ver na frente. Mas então, essa situação do CEO, ele tem que ser entendido como uma pessoa o quê? Exatamente, maestria. É saber a hora que cada instrumento vai entrar para que você tenha som. Isso, equalizado. Equalizado, Perfeito. confortável, para que você se sinta confortável no seu trabalho. Agora, se é balbúrdia, se cada um toca o instrumento a hora que quiser e não tem maestro, não sai som, cara. Sai barulho. E a experiência para o público é péssima, porque tudo é experiência para quem você está servindo. Então, a minha experiência, eu tenho que encantar os meus clientes, porque eles que me pagam. A palavra cliente deveria ser tirada do dicionário. É patrão. Sim. O patrão é o cara que paga. Sim. Então, o meu patrão... A única coisa que está no certo é o seguro. O seguro é o único que é colocado certo. É exatamente isso. O patrão, eu falo para os meus colaboradores, eu não sou o patrão de vocês. Eu sou o gestor da empresa que pega o dinheiro que os patrões dão e distribuo para vocês da forma que eu combinei. Ou seja, encante os patrões para eles voltarem e não demitirem a gente. Então, quando você leva isso para uma cidade, para um estado, para um país, é a mesma coisa. O patrão quem é? O cara que paga imposto. Sim, eu sou o patrão. Então, o cara que está sentado ali na cadeira... Serviço público, é o que é? Ele tem que servir ao público. Exatamente. Não é a gente servir a eles, não. Então, existe uma inversão de valores, existe uma idolatria. Sabe assim, você não pode idolatrar, você pode gostar, admirar um político, um profissional. Sim. Você não pode idolatrar. Pô, cara, desculpa, cara. Aquele cara, ele está trabalhando, ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Ele está sendo pago. Ele é pago para isso, irmão. Ele não está ali de graça. Entendeu? Eu não quero que um cliente meu me idolatre. Ele fala, pô, cara, eu vou lá no restaurante do João, pô, o João é um cara educado, bacana, pô, tá sempre em cima, o atendimento é legal. Mas a comida é ruim. Pô, bicho, então assim, a gente nasceu para servir os outros, cara. A gente nasceu para servir os outros. Sim. O intuito do ser humano, Jesus já dizia isso, cara. Quem não vive para servir não serve para viver. Então... olha só como é que a castração é tão... Eu já fui processado por falar essa frase. É mesmo? É. Quem não vive para servir não serve para viver. O cara falou, isso é minha ameaçação de morte. Eu falei, você tá de sacanagem. Ah, porque não serve para viver. Pô, aí eu falei, bicho, isso é filosofia, mas vamos lá, você vai me processar? O cara me processou. Eu fui processado. E na hora que chegou na audiência, juizado especial criminal, o conciliador olhou e falou, nossa, meu Deus, não, doutor Evandro, deixa isso para lá. Não, senhor. Não, senhor. Que horror. Eu quero que isso siga, eu quero que vá ao juiz, para o juiz pegar e falar assim, quem é que aceitou uma coisa dessa? Né? Você vai ter que processar a mim, não. Você vai ter que processar um filósofo que falou isso há 3, 4, 5 mil anos atrás. Tempo, né? E tem alguém trabalhando, sentado lendo esse processo, que poderia estar lendo um processo muito mais importante. Alguém que foi assassinado, alguém que foi cara, morto, o cara tá trabalhando. Putz, grita, velho. Vamos falar de prioridade. Chegou no juiz, brother. Pô, cara. Chegou no juiz. Sabe, entende? Tá perdendo tempo, a gente tá queimando dinheiro. Olha cara. só que gestão o juiz é que essa, senta pô. pra ler isso aí, cara, isso é uma perda de tempo pro juiz, pra sociedade, pra comunidade. Pô, doutor, larga isso pra lá. Eu falei, doutor, Vossa Excelência, me desculpe, mas o problema é a tua secretaria. É quem recebe uma palhaçada dessa. Isso é palhaçada. É isso, cara. Isso é palhaçada. Eu tô vindo aqui, eu só vim aqui só para me rir. Porque quem for condenado por isso aqui, ou melhor, gestão de pessoas. Mas é serviço público? Tá tranquilo. Tá tranquilo. O salário cai na conta, não tem problema. Tem 13º cai, tem quinquênio, tem não sei o quê. Ah, Evandro, por que você não fez concurso público? Porque eu não aguento ficar agarrado numa mesa durante 40 anos, 50 anos da minha vida, senão eu vou morrer. Como você falou que você teve um monte de vida, eu já tive umas 15. E a última que eu estou vivendo agora é podcast. Legal. Cara... Encantador, né? É legal pra caramba. Mas sabe o que acontece, Evandro? Eu, assim... Faço tudo por amor, velho. Mas eu acho que... O dia que falar assim, eu tenho que ir lá pro estúdio pra gravar, não volto nunca mais. Não tem coração. Nunca mais, tem que ter Mas emoção. eu acho que assim, o que a gente precisa fazer também é incentivar as pessoas, Sim. sabe? Porque assim,
a pessoa ela fez um concurso público. Ela tem lá, ela por direito tem um salário dela fixo e tudo mais, enfim, a aposentadoria, tudo bonitinho. Agora, essa pessoa, ela precisa de um líder para incentivar ela, cara. Para mostrar que ela pode mais, que ela deve mais, que ela pode fazer movimentos que de repente não estariam dentro daquele formato para qual ela foi contratada, sabe? É gostar de servir, cara. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa estar incentivando as pessoas. Vai acontecer uma reviravolta muito grande no serviço público brasileiro, federal, e, consequentemente, vai para o estadual. E o municipal vai demorar um pouquinho mais. É que o cara vai entrar lá, ele não vai ter a garantia da sua aposentadoria integral. Aí o cara vai chegar e falar, opa, peraí. Vai ter uma possibilidade, inclusive, do cara ser mandado embora do serviço público. Uhum. Aí o cara fala, opa, peraí, não é tão vantajoso assim. Porque os caras se escondem muito de não ter um líder Sim. que os cobra, deles não ter um plano de carreira para poder ter uma ascensão, inclusive de salário, inclusive de cargo. Ele tem que fazer um outro concurso, outra coisa, porque senão ele fica estagnado Sim. naquela posição. Então, melhor, se o cara não tem uma projeção de cargo e salário, o cara fica desestimulado. Se o cara está desestimulado, ele não produz. Se ele não produz, o que ele vai te dar é péssima qualidade. É péssima qualidade. Muito raso. É muito raso, entendeu? É isso. A mesma coisa no privado. Se você tem um cara, como você faz, de dar a ele possibilidade de fazer um curso, de ascender, de pensar como sendo um proprietário de um outro empreendimento, o cara vai falar, opa, eu vou olhar da maneira macro. Ah, você vai falar ele como maneira macro, ele não vai entender? Então fale para ele, olhe como isso sendo seu. O todo, o grande, o tudo. O que precisa? Você é responsável por todos os setores dessa empresa. Isso precisa ser passado também para a sociedade, tá, Ivan? Sim. Porque assim, por que eu fiz o curso de capacitação profissional se eu tenho meu restaurante e eu não tenho nenhum tipo de cargo público, não tenho nenhum tipo de obrigação com o Estado ou com o município? Obrigação você tem e as cumpre. Senão não teria aberto. Sim, mas eu digo... Não, mas as pessoas têm que entender... existe uma coisa chamada pertencimento, cara. Pertencimento. E exemplo. A cidade do Rio de Janeiro, ela é minha. Tudo que acontece de errado no Rio de Janeiro é de minha responsabilidade, porque essa cidade é minha, cara. Sim. Então eu preciso ter proatividade, tomada de atitude e dar exemplo para mudar, cara. Eu não vou ficar esperando o cara que eu contratei fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Entende? Sim. Então, na verdade, a gente tem que ter o sentimento de pertencimento, de pátria. De pátria que eu digo, do teu estado, da tua rua, do teu município, do teu país. É pátria, é meu, me pertence. Pátria, paternidade. Exatamente, então me pertence. Sim. Eu tenho responsabilidade, sim, pelo buraco que está na minha rua, pelo cara que está dormindo no chão da minha rua, pelo assalto que está tendo nos locais, pelo tipo de violência. Eu tenho que tentar entregar dentro do meu conhecimento técnico e dentro da minha proatividade tudo que eu posso fazer para melhorar aquela situação. Só que as pessoas não, elas querem falar assim, não, quem tem que fazer é aquele ali, ó. Quem tem que fazer é ele. Não é todo mundo, cara. É todo mundo. Por isso que eu fiz o Instituto, por isso que eu criei a agência de emprego, porque eu estou resolvendo um problema de todos. O problema de um é um problema de todos. Eu termino as palestras que eu falo falando sobre uma fábula da fazenda que é muito bacana. Você contou no seu aniversário? É isso, fantástico. É aquilo ali, cara, sabe? Porra, fica à vontade. Se você não conseguir entender que quando um problema, você acha que aquele problema não é teu, aquele problema vai chegar em você, cara, sabe? Aquele problema vai chegar em você. Então, se você acha que aquele menino que mora na comunidade, que não teve acesso à escola e que, a mãe trabalha o dia inteiro na rua, aquele ali não tem nada a ver porque o teu filho está no colégio, você mora no condomínio e tem um carro do ano, cara, aquele problema vai bater em você, irmão. Vai bater em você. Já está batendo. Está aí. Está aí. Essa disparidade social, essa falta de educação, essa falta de civilização que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, não só no Rio. Abandono. A gente hoje vive numa cidade selvagem, cara. Sim, cara. Então, assim... Muito dura. Esse problema é nosso, porque essa galera apanhou muito firme, cara. E esse cara que apanhou, ele vai bater em alguém, irmão.
Ele vai bater em alguém. Infelizmente, ele vai bater em alguém. Ninguém aguenta opressão. Você entende? Sendo pressionado. Então o uma hora problema explode. está lá longe. Ele vai bater em você. Ele vai falar assim, ó, tô aqui. Sabe aquele problema que não era teu? Que você achou que não era teu? Sou eu, prazer. E aí? E aí, meu irmão? Se mata no peito e resolve. Qual a ideia? Ou então, vou sair daqui, vou viajar. Irmão, vou morar em Miami. E lá vai ter problema também, entendeu, bicho? Então, assim, eu acho que essa indignação que as pessoas precisam ter, eu sempre tive. Mas eu sempre fui muito focado dentro das minhas empresas, né, com a família, com o trabalho, enfim, porque é muito cansativo ser empreendedor, é muito difícil. Mas chegou um momento que a virada de chave, eu falei, cara, isso tem que tomar um tamanho maior. A gente precisa assumir essa responsabilidade que a maioria das pessoas não quer assumir. Lava a mão, eu falo, não, eu estou bem aqui, está tudo bem para mim. Pulo o morador de rua, finge que o problema não é dele. Olha para o outro lado. É mais confortável. No sinal eu finjo que tem alguma coisa caída no chão e não vejo o vendedor de bala. Bicho, o problema é feito para você ir para dentro dele. O problema é feito para ser resolvido. Empreendedor de sucesso é o maior resolvedor de problemas do mundo. A palavra empreendedorismo é linda. Empreendedor é resolvedor de problemas rápido, com solução, para atender quem ele precisa atender. Porque senão o negócio dele quebra. Sim. Porque senão a empresa quebra. Porque senão a cidade quebra. Se chegar e falar assim, estou em pânico que vai resolver e eu vou ficar uma semana porque eu estou muito estressado porque o negócio está ruim. Se voltar na outra semana sem ter que ir lá para apagar o fogo, chegar lá, não tem mais. Não tem negócio. Cinza. Resolve logo, sabe? Não tem depois. Me dá uma agonia. Eu tenho 2 agonias no mundo. O cara que fala para mim assim, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu falei, irmão, não vai dar tudo certo. Se você não fizer dar tudo certo, não vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. Porque a vida é feita de proatividade. Você tem que ir de acordo, você tem que ir para dentro dos problemas. E é normal ter problema. Não reclame dos teus problemas. Porque a vida é feita de problema. Problema resolve. Você quer o quê? Uma vida o quê? A vida E tem um livro de Siddhartha, de Hermann Hesse, que o cara tinha 7 problemas, ele tinha 7 espadas. Perfeito. E o livro é, não gaste mais de uma espada com um problema seu, senão o último vai te engolir. Exatamente. Essa é a ideia do livro. Esse é o spoiler do livro inteiro. É um livro fantástico, um livro antigo. Então, você tem 7 espadas, você tem que ferroar os seus 7 problemas, cada um usando uma espada. Então, tem que ser certeiro. É isso aí. Você não tem direito a erro. E na vida você não tem direito a erro. Mas de vez em quando você cai. Ok, show de bola. Mas o problema é a estocada no lugar certo. É isso. Se você não for e não tiver, você não é um diferente. Perfeito. E o cara diferente é o cara que sabe fazer isso. Não é o cara que só teve sucesso. Esse cara que só teve sucesso eu não conheci ele até hoje. Não existe. Só um que teve aí que passou uns 2023 anos atrás, mas mesmo assim foi crucificado. Os caras pregaram ele com os Não, pregos meu irmão, lá. esse cara foi o que teve mais problema no mundo. Não, bicho. eu só falo que se ele não teve problema nenhum... Esse cara é por isso que é quem é, né, cara? É. Entendeu? Esse é o cara. Porque, meu irmão, resolveu os problemas que ele teve, passar pelo que ele passou. Por isso que não é da terra, né? Não. Por isso que é do céu. É do céu e graças a Deus ele olha por todos nós. Sim. Mas olha com carinho de pai. Sim. E ao lado dele sua mãe olha com carinho de mãe. Pra gente, que a gente precisa ter essas 2 figuras muito fortes na cabeça da gente. E uma coisa, ele não vai fazer por nós. Ele pode fazer pra gente. É isso aí. Ter força, ter perseverança e mantermos no foco. Mas fazer pra gente, não vai. Ele não vai fazer. Não Não adianta rezar pra Deus, bota mais água no meu copo. Não vai acontecer. Tem muito mais coisa importante no mundo para ele resolver. Não, cara, tem guerra na Ucrânia, tem guerra na... Ele vai preocupar com o meu copo d'água? Não vai, não gasta ele para isso, gasta para outra coisa. E o papel dele é de pai, é de ensinar, cara. Sim. Não é de fazer por. Não. Né? Então, assim, o pai ele precisa ensinar. E você precisa... exemplo. Você precisa pedir a oportunidade e ele vai falar, pô, tô aí a oportunidade. E muitas vezes a oportunidade... é um puta problema, mas é uma oportunidade de você prosperar, de você fazer o bem, de você crescer, de você fazer uma família, de você construir, de você somar na vida dos outros. Ele vai te dar um problema, ele vai te dar um fardo.
Aí tem gente que fala assim, pô, mas você tá me dando farma, mas bicho, você não quer? Pô, meu irmão, mata no peito e vai... Quem tem lombo forte, bicho, pô, mata no peito e resolve, irmão. Bora. Você tá tendo oportunidade. Então, muitas vezes, o que você acha que é um problema é uma oportunidade. E é isso que a gente vive buscando, eu queria ter uma vida tranquila. Não tem vida tranquila, a vida é porrada, cara. E assim que é bom. É claro, mas a vida é porrada você sabendo, caindo pra cima, constrói, supera. Eu vou te contar uma coisa que você deve ter passado na sua cabeça. Se você ganhasse lá, tem uma Mega Sena agora de 550 milhões de reais. Se você ganhar ela, o que você vai fazer? Eu acho que você vai abrir uns 50 restaurantes. Sem dúvida. 50 restaurantes. Sem dúvida. Por quê? Você vai querer mais... E vou aumentar o instituto para poder abraçar mais gente, mas é isso. Aí muita gente fala assim, não, agora eu vou para sei lá para onde, vou para Bahia, vou lá comprar 2 coqueiros, amarrar uma rede nos coqueiros e ficar lá. O cara vai morrer de depressão, velho. Evandro, tem gente que é proativa e a proatividade, no dia que tirar ela morre. Cara, sabe o que acontece? Tá na veia, pô. E sabe qual é a parada, cara? A vida é uma coisa divina. Então, cara, a gente precisa aproveitar essa vida da melhor maneira, entende? E tá acabando. Não, e a vida... primeiro que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Tá acabando. Né? Outro dia me perguntaram assim, quantos anos você tem? Eu falei, depende. Quanto eu tenho pra frente ou quantos anos eu fiz? Eu posso ter 5 anos. Eu posso ter um dia. Vão fazer a festa do 100. Eu fiz 50, mas na verdade a minha idade é o seguinte, o quanto eu ainda tenho de vida aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou construir? O que eu vou plantar? O que eu vou deixar de legado aqui? No dia 11 de novembro, daqui a 25 anos, a gente fazer os 75 anos seu numa nova casa sua, onde é que você vai estar? Como é que você vai estar? É isso. O que você fez nesses últimos 25 anos? É isso que é viver. É construir, exatamente, cara. E aí vem a pergunta agora. Eu me dei um gancho agora. Cara, eu tô ficando craque nessa. Levantou pra você mesmo. Eu me dei um gancho aqui agora, que eu tô me sentindo um cara, a Marília Gabriela das entrevistas, cara. Daqui a 25 anos, cara, que começa hoje os seus 25 anos, você quer estar onde, cara? Como é que você quer estar? Rapaz, você me fez uma pergunta agora que nunca me fizeram. E quando você estava falando, não sei porquê, eu pensei uma coisa que eu nunca tinha pensado. Que bom, João. Eu vou abrir o coração para você aqui de primeira mão. Rasga o barai. Quero ser presidente da República. Ô, rapaz! Cara, se me chamar para vice, tudo bem, mas no meio do mandato você vai ter que me dar a presidência, porque eu também tenho sonho. Vamos embora. Mas, velho, eu amo escutar um negócio desse. Eu quero sentar lá para poder Eu amo construir, escutar um negócio desse. Você não sabe o tanto de orgulho que eu tenho de ver uma pessoa falar numa coisa dessa. E vou te falar, nunca almejei isso na minha vida. Até, sei lá, até agora. Mas é uma construção de cuidar das pessoas de uma forma macro, entende? Sim. Eu acho que o presidente da República, ele é o cara que ele tem a oportunidade, a maior oportunidade do país de cuidar das pessoas de uma forma macro. E, cara, e vou te ser sincero, é responsabilidade pra caramba. Mas ela não tem diferença nenhuma em ser o proprietário do teu restaurante. Nenhuma. Nenhuma. É só proporção. A proporção é que é grande. O mecanismo, a forma que você vai lidar, as pessoas que você vai trazer, o serviço que você vai prestar, a tua postura, a satisfação das pessoas tomando o serviço que você está prestando. Sem dúvida. Que é o serviço de saúde, serviço de segurança pública, serviço de infraestrutura. Você dar água à pessoa, você vai dar macro. Você vai tratar a água, é macro, sim, é tudo macro, sim, mas é um macro que, bicho, é só colocar as pessoas certas no lugar certo. Sozinho uma pessoa tem condição de fazer? Não. Absolutamente não. Ele tem que ser o quê? Tem que ter cabeça de empreendedor. Ele tem que ter cabeça de CEO de empresa, para ele poder chamar o melhor time possível. Eu acho que a palavra político, ela deveria deixar de ser usada e a gente devia falar de gestor. Gestor. Concordo. É porque, assim, gestor... Gastaram as palavras tanto no Brasil, eu falo sempre isso, e a palavra política ela ficou gasta, esgarçada. Ela é muito mal representada. Então, obviamente, que ela ficou... Virou um emprego barato. Sim. Então, assim, quando você fala de gestor,
A diferença é privado ou público, mas é gestor. Sim. E para ser gestor você tem que ser profissional, Evandro. Sim. Não adianta você querer ser e não ter capacitação para isso. E hoje o que a gente vê, infelizmente, é dentro da classe de políticos, aí são políticos que não são gestores, são pessoas que têm voto na urna, mas não entendem absolutamente nada de gestão. E nem de povo. E não tem propósito, cara. E não tem propósito, porque você tem que entender. Primeiro você tem que ter propósito, irmão. Para você sair da tua zona de conforto. Que eu tenho uma zona de conforto. Eu entendo muito bem do que eu faço, eu tenho uma vida confortável, eu estou na minha zona de conforto. Tudo que eu não precisava era ir para a gestão pública. Eu não sou um cara ganancioso, eu não sou um cara vaidoso, então assim, eu não quero ficar bilionário, até porque a política não deixa ninguém bilionário. Tem um salário, irmão, e só o salário. Eu não tenho vaidade de falar eu sou. Porque... O cara que vai para ser político e quer ser bilionário ou milionário, ele é bandido, exatamente. Porque tem um salário. Não, é conta, é matemática, irmão. Você tem 4 anos. Pô. Bicho, você tem 4 anos para poder ganhar um salário. Ponto. Vamos falar português, vamos falar como empresário. Você faz um investimento numa campanha e você tem 4 anos para ganhar um salário para valer a pena aquele investimento que você tem e você ainda ter lucro, porque você precisa pagar suas contas. Lógico. Qualquer coisa fora disso, o dinheiro que você está ganhando não é o dinheiro que vem do teu salário, ponto. Vamos falar português, cara, sabe? Então, assim, a gente, para ter político, a gente precisa primeiro, quer entender de gestão. Tu entende de gestão? Você tem propósito? Você tem propósito? Ou você está sentado ali porque você quer se agarrar num salário? Ou você quer dar carteirada dizendo que você é X, Y ou Z, porque virou status? Para mim, ser político não é status, pelo amor de Deus. Servidor público temporário. Não, mas não é status, cara. É servidor público temporário. Eu acho que o político ele tem um papel dele, mas ele não deveria se vangloriar dizendo que ele é político. É só mais um emprego. Ponto. Entende? Então, assim, para mim ser político, me tornar um político, um gestor público, que eu vou ser pago, para mim não é sinal de status, para mim não tem vaidade, eu tenho propósito porque eu quero cuidar das pessoas. E eu estou saindo da minha zona de conforto, cara. Eu não precisava. Aos 50 anos, com toda a trajetória que eu tenho, era tudo que eu não precisava. E vou te falar, fui muito desestimulado, tá? Pelas pessoas que me conhecem, pela minha família, pelos meus amigos. Mas eu falei, cara, deixa eu te falar uma parada. Eu, quando boto um propósito na minha frente, eu vou atrás desse propósito. Sim. E é o seguinte, se a gente tivesse entrega, eu ia falar, toca aí que está tudo certo. Vocês estão resolvendo o problema. Bacana, bato palma, estou aqui nas minhas empresas, gerando emprego, pagando imposto, cuidando das pessoas aqui e ajudando vocês. Irmão, é muito incompetente, bicho, sentado na cadeira. Mas é muito faixa branca. É muito faixa branca. E é muito cara sem propósito. E é muito cara sem idoneidade. Então, meu irmão, a gente precisa sentar nessas cadeiras e fazer as coisas andarem. Eu super-homem? Não sou super-homem, bicho. Só que eu sou bem intencionado, eu tenho um propósito, eu entendo bastante de gestão, entendo bastante de gente e não precisava nada disso. Pelo contrário, porque eu sei que eu vou me expor, eu sei que eu vou virar vidraça, entende? Eu estou saindo numa zona que eu não precisava. Todo mundo gosta do João. O João é dono do blá blá, trata todo mundo bem, atende todo mundo. Eu vou fazer, eu provavelmente vou desagradar muita gente que não vai pensar da forma que eu penso, ou não vai concordar com a forma de gestão, mas eu sou um cara que eu trabalho com muito bom senso. Tem que respeitar. Sim, cara, é bom senso, é posicionamento. Falar, olha, cara, eu acho que o caminho é esse aqui, explicar por que o caminho é esse aqui. Sim. Entende? Então eu acho que assim, e outra coisa, vamos apertar parafuso para começar a mudar, cara, porque assim a gente já tem movimentos que já estão comprovadamente destruindo o município, o estado e o país, cara. Sim. Sabe? A gente precisa mudar esse modus operandi. É você ter uma empresa que, cara, o garçom não tem bandeja para carregar a comida vai cair no meio do caminho, cara. Tá caindo todo dia, tá caindo há anos, sabe? Não, eu fiz uma entrevista, tá no nosso canal lá, com a Glória Pérez, novelista, mãe da Daniela Pérez. Um assassinato que ocorreu há 31 anos atrás. Eu lembro. Dezembro de 2023. Eu sou muito amigo do Raul Gazola. Então, absurdo, cara. Viveu, ele sofreu muito. Ela sofre até hoje. Sim, perder filho, irmão. Perder filho, cara. Perder filho, você sai do natural. Ela sofre até hoje. Essa mulher, ela conseguiu que nos crimes hediondos fosse colocado homicídio.
qualificado. E ainda assim não serviu para a filha dela, mas serviu para a filha dos outros. Sim. Porque o direito é assim, só retroage para beneficiar. Dia pra frente, perfeito. Mas se for para beneficiar, retroage. Entendi. Então, o que acontece? Ela chega, eu falei com ela, falei assim, Glória, a gente tem que fazer algo diferente no mundo. Eu sou muito contra o Código Penal. Nosso Código Penal é extremamente atrasado, ultrapassado, muito antigo. Então a gente tem que fazer um movimento quanto a isso. Você fez esse movimento para que a lei dos crimes hediondos abarcasse o homicídio qualificado. Vamos fazer um movimento para a modificação do Código Penal. Por quê? Ela é uma mulher conhecida no Brasil inteiro. Não pela morte da filha, pela quantidade de novelas que ela faz. Globo é Coca-Cola, irmão. Sim. Todo mundo assiste Globo. Ah, não assiste Globo. Mentira. Eu falo que não assisto Globo. Mentira. Assisto novela todo dia. Eu gosto de novela. Sou noveleiro, gosto de novela. Então eu falei, vamos fazer um negócio desse. Então, são pessoas que estão aderindo a uma situação que dói a todos. Dói a mim, dói a você, dói a quem tem empatia. A pessoa que não tem empatia pela situação de uma filha de uma mulher assassinada, jovem, atriz, bailarina, com 18 tesouradas no peito, um crime premeditado, sim, com a placa do carro sendo forjada. E o cara depois estava no velório. Com a mulher no banco de trás, com um lençol e um travesseiro, e o cara indo no velório. Ou melhor, uma premeditação. Eu vou te falar, nem na pior novela do mundo a gente poderia pensar numa cena dessa. Um roteiro horrível. Acho que ninguém teria coragem de escrever um roteiro tão macabro como esse. Ia ser barrado. E agora, a justiça simplesmente falar, não, está bom. Doutor juiz, julga com humanidade. Senhor prefeito, administre com urbanidade, sim, a cidade para todos. Presidente da República, administre, mas para todos, não para o seu grupo de amigos. Perfeito. Deputado federal, não se exima de votar aquilo que efetivamente vai mudar a vida da pessoa e não aos seus interesses próprios. Deputado estadual, toma conta do nosso governador, toma conta do que é de responsabilidade do Estado, hospitais estaduais, escolas estaduais, estão tudo aí caindo nos pedaços. Gente, não é fazer obra bonita para a campanha, não é pintar meio fio de quartel para ficar bonito. É botar um dedo de asfalto para, durante a campanha, o asfalto funcionar e na primeira chuva, que era para ter botado 5 milímetros e botou 1 milímetro. Entende? Cara, assim, parece que nós andamos e vivemos 50 anos e os problemas que resolviam há 50 anos atrás podem ser resolvidos hoje. Não. Hoje é tudo mais complexo. Sem dúvida. Hoje a fiscalização ela é feita em loco, todo mundo tem um celular, ele filma, ele está vendo a obra, ele filma a obra, ele vê a obra como é que é. Caramba, eu não sou engenheiro, mas caramba, cara, ver o BRT passando em cima de um asfalto vagabundo pintado de vermelho no Recreio dos Bandeirantes, eu falei, isso vai dar errado. É sacanagem. O que aconteceu? Isso é sacanagem. Errado. Isso é sacanagem, cara. Deu errado. Isso é sacanagem com as cidades, com as pessoas, isso é sacanagem. É brincadeira, isso cara. É sacanagem. Entendeu? Isso aqui, isso não se faz, cara. Sabe? Eu acho desnecessário. Não, pô, cara, isso aí... Aí falou assim, não, vamos fazer a obra de novo. A quantidade de ônibus que destruiu, aquele asfalto destruiu e despencou aqueles ônibus, cara. Assim, sabe... E sabe qual é a maior sacanagem, João? Que eu fico indignado? É porque, com todo respeito a todos os vereadores eleitos da cidade do Rio de Janeiro, ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos os secretários, sabe que dia que eles andaram BRT? Nunca. Só no dia da inauguração. É isso. E no dia da reinauguração. Porque nunca precisaram andar. Agora, o cara que mora em Santa Cruz, o cara que mora em Campo Grande, para ele chegar na Barra da Tijuca, o cara vem sacolejando de lá. Porra, Evandro, sabe o que acontece? Me ajuda aí, pô. Deixa eu te falar uma parada. Eu não gosto de covardia, bicho. Quando você bate num cara mais fraco que você, quando você bate numa mulher, quando você bate numa criança, quando você bate num animal, você está sendo covarde. Cara, você bater nas pessoas que não têm condição, irmão, isso é uma puta de uma covardia. Você entende? E não tem voz. Não, porra, bicho, o cara já tá todo fudido, meu irmão. O cara já trabalha longe, ganha pouco, tem uma vida difícil, porra, mora mal. Porra, meu irmão, tu vai bater nesse cara, bicho. Vai bater nesse cara. Bate em mim, porra. Bate em mim, bicho. Porque esse cara é sacanagem, irmão.
Entende a parada? Ele não tem segurança dentro do BRT dele, que ele vai ser assaltado, vai roubar o celular dele, Pô. além dele ficar espremido, cair do BRT explodir. Irmão, eu falo o seguinte, o Rio de Janeiro não vai ser a Suíça. Mas... se não atrapalhar, pô, cara, se não atrapalhar. A entrega pode ser melhor, cara. Putz, grila. A entrega pode ser melhor. A criança pode ficar mais tempo no colégio. A criança pode ficar mais tempo no colégio, em vez dela sair 2 da tarde, ela tem que ficar até as 6 horas da tarde para a mãe dela poder trabalhar. Sim. Porque senão ela vai sair daquele movimento ali, ela pode cair em más companhias. E aquele tipo de educação que ela vai ter da vida, talvez leve ela para um caminho muito perigoso, sabe? Então, assim, tem alguns movimentos que a gente não pode abrir mão. Segurança pública, você não pode abrir mão de segurança pública, cara. Porque a segurança pública, ela está diretamente ligada à segurança psicológica das pessoas, cara. Sim. As pessoas hoje em dia, elas não se dão conta, mas elas estão em pânico de andar na rua, cara. Então, assim, se você viver sob um estado de tensão contínuo, isso ali afeta a tua saúde, cara, mental. Afeta a tua relação com a tua família, afeta a tua relação com o teu trabalho. Porque com os teus vizinhos, você não pode fazer uma caminhada na porta da tua casa. Porque você vive... Rio de Janeiro, 30 graus. Você vive sob o medo, cara. Não vou porque você é assaltado. Sob o medo é punk, meu irmão. Pânico. É pânico. Te adoece. Então, assim, são movimentos... Aí é o que eu falo de gestão de empresa. Você vai pegar uma empresa. Vou assumir aqui... Você viajou, falou, João, vou viajar, vou deixar meu estúdio com você. Aí você é o gestor dessa empresa. Eu vou falar assim, cara, qual é a prioridade dessa empresa? É um podcast? Câmera, equipamento. Eu preciso ter um bom equipamento, que a minha prioridade são os equipamentos. Os profissionais que manuseiam, operam esse equipamento. Ou seja, qual é a prioridade da empresa? Qual é a prioridade do Rio de Janeiro? Segurança pública, cara. Porque tudo se desdobra, ou não, por conta da segurança pública. Vai fazer investimento no turismo? Pô, lindo. Sem segurança pública, que turista vem para o Rio, cara? Nenhum, cara. Que emprego você gera porque você não fomenta as empresas? Ou seja, é um desdobramento que você tem que saber o seguinte, quem é o número 1? Segurança pública. Vai desdobrar para quê? Turismo, empregabilidade, crescimento econômico, educação, saúde. Então você fala assim, cara, quem é a minha prioridade? É assim, então vamos focar nisso aqui. Agora, como é que a prefeitura hoje tem 32 secretarias e não tem uma secretaria de segurança pública? Se ela tem uma secretaria de saúde, igual ao Estado, se ela tem uma secretaria de educação, igual ao Estado, se ela tem uma secretaria de cultura, igual ao Estado, por que não uma de segurança pública? Ah, porque segurança pública é dever do Estado. Não, não é não. Não é não. Segurança pública não quer dizer que você vá trabalhar com as polícias militares civil. Segurança pública é segurança pública. Que tipo de movimento a Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura, que deveria existir, precisa fazer para poder ajudar e trabalhar em cogestão com a Secretaria Pública do Estado, através da Guarda Municipal, através da CEOP? Que movimentos? Qual é a prioridade da Guarda Municipal? É prender trabalhador ou cuidar da população para não ser espancada e assaltada? Como está sendo em tudo quanto é Qual é a prioridade, bicho? Prioridade, a vida é feita de prioridade. Você tem uma guarda municipal, qual é a prioridade da guarda municipal? É cuidar das pessoas, cara, de seres humanos. Entende? Então, você tem uma troca de prioridades, você tem uma isenção de esse problema não é meu, é sim. É sim, sabe por quê? Porque o turista não vai vir, porque não vai ter emprego, porque não vai ter economia. Então é sim. Não imputa para o outro, chama para você. Dentro da sua regra, esse problema é teu. Entende o que você pode fazer. Entende qual é a prioridade, qual é a dor. A gente tem hoje um problema de roubo de celulares no Rio de Janeiro que virou um câncer. Por quê? O Rio de Janeiro, o Brasil, é o 5º maior país com smartphones no mundo. Você tem China, Indonésia, Estados Unidos e... Deve ser Índia. Índia, perfeito. E Brasil. Ou seja, esse é um mercado... Vamos falar de empreendedorismo com gestão? Vamos lá. Por que o mercado de roubo de celulares explodiu no Rio de Janeiro? Porque você tem hoje o Brasil como o 5º maior consumidor de smartphone. Então, você tem um amplo mercado. Você tem hoje o Rio de Janeiro, junto com a Bahia, isso são dados do Jornal Globo, Estadão, é o
é o primeiro estado, Rio de Janeiro e Bahia, com mais roubos de celular do país. Ou seja, você já começa a entender de empreendedorismo e de negócio que isso aí é um grande negócio rentável. Existe uma empresa por trás. O cara faz a leitura. Tem muito smartphone, vamos roubar isso aí porque tem muita liquidez. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é o tipo de assalto hoje que mais impacta o morador e o turista? Roubo de celular. Sim. Então, na verdade, o celular não é celular, na verdade é um computador. Sim. Que aquilo ali custa de 2 a 10 mil. Então, o roubo de celular ele não pode ser banalizado, porque ele pode matar uma pessoa, Sim. ele pode alejar uma pessoa, ele pode criar um arranho na cidade, na imagem, quando um turista é assaltado. Você sabe qual é o bairro que tem mais assalto a turistas no Rio de Janeiro? Número 1. Deve ser Copacabana. Copacabana. Número 2. Ipanema. Ipanema. Então você pega o seguinte, o cara sai de casa, escolhe o Rio de Janeiro para dar dinheiro, porque, na verdade, o turista é um cliente. Sim. Ele sai de onde ele está para trazer um dinheiro novo. O que é o dinheiro novo, João? É o dinheiro que não nos pertence. Em vez dele dar o dinheiro no bar, Na cidade ele dele. vem para cá e deixa esse dinheiro aqui de presente para a gente. Agora, o que a gente precisa fazer? Deixar um ambiente confortável e, primeiro, seguro, para esse cara ter vontade de vir para cá. Sim. Aí o cara vem para cá assaltado em Copacabana e Ipanema, no bairro com maior quantidade de turistas no Rio. O que a gente fez? Deu um tapa na cara do turista, falando assim, não volta, sai daqui e fala mal da gente. Ou senão, volta que vai ser assaltado de novo. O cara não volta, Nada, cara. véio. O cara pode escolher qualquer país do mundo, qualquer cidade do mundo. Se ele tiver uma péssima experiência aqui, ele não vai voltar. É igual restaurante ruim, foi, comeu mal, tomou a bolacha do garçom, vai falar, pô, cara, eu vou dar o dinheiro para outro, não vou dar dinheiro para esse cara. Absolutamente. E aí o que acontece? Reflete na rede de hotelaria, reflete na imagem da cidade, reflete no comércio de gastronomia, na companhia, no varejo, na companhia. Explode tudo. Aí fica falando de aeroporto. Que aeroporto, irmão? Que aeroporto, bicho? Cuida do turista, cuida da segurança pública. Depois você discute aeroporto. Porque se você não discutir segurança pública, não precisa nem ter aeroporto. Porque ninguém quer vir para cá, cara. Prioridade. Prioridade. Qual é a tua prioridade? Segurança pública. Prefeitura tem responsabilidade toda do mundo. O que é parte da segurança pública que lhe diz respeito, opera? Tá batendo em trabalhador, irmão. Absurdo. Tá batendo em trabalhador, bicho. Tem muita coisa para fazer. Tem muito vagabundo para ser preso. Entende? Vamos trabalhar a educação, por quê? Faz uma conta, cara. Olha a conta. Vamos lá. Vamos falar de número, não gosto de falar aí, mas vamos falar de número. A gente tem um prefeito atual que está há 12 anos, Sim. como ele tem 3 mandatos, né? 2 seguidos, depois veio Crivella, depois veio mais um. Ou seja, há 20 anos ele está sentado nessa cadeira com um hiato aí de 4 anos. Tá. Todo garoto, 16 anos, né? 4, 16. 16. Por que eu falei 20? Porque hoje o garoto até 20 anos, todo mundo até 20 anos na cidade, passou pela educação dele. Sim. É uma geração, pô. Então é o seguinte, vamos fazer uma conta. Todo mundo até 20 anos, até um pouco mais, que a criança entra no colégio com 4, 5 anos de idade, até 22, 23 anos, é responsabilidade dessa prefeitura. Estão bem educados, cara? Estão bem educados? Não posso te responder que sim. Então, Absolutamente irmão, não. então você começa a fazer análise de gestão. É baseado em número. Baseado em movimento. Qual foi a entrega que essa gestão fez na educação? Qual produto? Que criança que me foi formada? Porque se você Que falar para geração mim o que foi seguinte, formada? o cara acabou de entrar, o cara não teve tempo de imprimir o trabalho dele. Vamos esperar, pô. É igual o técnico. Às vezes o técnico não entra ganhando o jogo. O cara entra, demora para arrumar o time. Implantar o sistema. Então você teve aí um mandato, você teve 2 mandatos. Saiu, teve o terceiro. E não dá para tudo que ele fez ser destruído em 4 anos. Né? Não dá tempo. Não. Né? Pode... Foi o cara tentando atrapalhar. Não foi feito muito pouco, ou quase nada. Mas não se deteriorou tanto assim. E aí você olha para trás e você fala assim, como é que está a educação? Não tem educação. A gente tem hoje, infelizmente, uma juventude desmotivada, sem ensino, sem técnica, sem conhecimento, sem educação, sem base. Entende? Então você começa a olhar e falar, pô, cara, essa gestão não me representa.
Entende por que eu falei, pô, cara, por que você vai sair da tua zona de conforto e vai para esse movimento? Porque, cara, eu não estou vendo ninguém querer fazer, bicho. Ou quem está querendo fazer, eu não boto minhas fichas. Entende? E você vem? Vem. E quando fala assim para mim, João, mas você acha que você vai resolver? Pô, vem também, bicho. Vem também. Se coloca à disposição, cara. Se coloca à disposição, sai da tua zona de conforto e bota a cara, irmão. Bota a cara, bicho. Tá com medo de quê, cara? Tá devendo alguma coisa? Ou tu é o reclamão? Tu é o cara da janela que aponta dedo? Bota a cara, bicho. É a vizinha chata. Meu, vai lá e fofoqueira. Pô, vai lá e resolve. Tu faz melhor, vai lá e resolve, porra. Entende, cara? Então é o seguinte, as pessoas precisam entender que a gente precisa de renovação com pessoas diferentes. Sim. Entende? Porque a renovação é 6 por meia dúzia. E o carioca já provou que ele gosta de repetir, irmão. É só você olhar para trás. A Câmara dos Vereadores mesmo tem renovação de 8 a 10%. Porque aí já entra um outro lado também que facilita a reeleição, né? Que facilita a pessoa se perpetuar ali naquela zona de conforto, né? Que já virou uma profissão. Já. Lamentavelmente, João. Lamentavelmente. Bicho, você é sinônimo de sucesso em tudo que você fez. Aqueles negócios que não deram certo, eles pura e simplesmente foram um degrau para subir para aquele próximo negócio ter dado certo. Teu instituto é uma potência, entendeu? Aplaudo teu instituto, aplaudo a sua iniciativa. A iniciativa das suas palestras é fantástica, cara. Eu acho que todo aquele que consegue difundir o seu conhecimento, qualquer que seja, eu tento fazer decifrando o juridiquês, que muita gente gosta de falar difícil, e teve uma vez que eu fui dar uma palestra no Espírito Santo e chegaram, Evandro, como é que vai ser sua palestra? Eu falei, cara, tem 2 jeitos de dar palestra. E eu quero perguntar a vocês como é que vocês querem que seja a palestra. Nego, falei, tem uma que eu vou falar aqui, vocês não vão entender nada. Mas vocês vão sair daqui e falar assim, pô, e aí o Evandro? Evandro é inteligente pra caramba, o que você entendeu nada? O que você aprendeu nada? E tem uma outra que eu vou falar de um jeito meio bonachão e tal. Ao final, vai ser assim, e aí, o que você achou do Evandro? Meio maluco, mas o que você aprendeu? Pô, não, fiquei sabendo disso, daquilo. Então eu acho que aquele que entende que seu papel de poder difundir seu conhecimento em aplicando a fazer pessoas melhores, esse cara merece a vida que tem, merece o sucesso que tem, merece os aplausos que tem. Velho, eu tenho que te desejar todo sucesso no mundo. Obrigado. Na sua empreitada. É uma empreitada dura. Brigar contra o sistema é muito difícil, é muito duro, mas muito sucesso. E deixo o meu espaço a você quando você quiser, a hora que você quiser, é só ligar. Se você quiser fazer as suas considerações da maneira que quiser, falar o que você quiser, tá uma câmera ali todinha para você falar o que você quiser. Pô, primeiro eu queria te agradecer. Não, a mim não. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto, né? Entendi direito. Isso é empreender, entendi direito, é um projeto incrível. Você é um cara de uma gentileza e de uma maestria. Eu estava assistindo antes de participar aqui uma outra entrevista que você fez também. Você escolhe as pessoas, né, certas, cada um dentro do seu formato, mas sabe tirar as pessoas, sabe tirar das pessoas o melhor, né, o que mais interessa, um conteúdo bacana e deixa as pessoas muito à vontade. Obrigado. Tá? Primeiro eu queria te agradecer e te dar os parabéns. Obrigado. E segundo, deixa um recado para todo mundo que está me assistindo, que a gente precisa entender que o Rio de Janeiro é nosso. A gente precisa entender a essência do Rio de Janeiro, as prioridades do Rio de Janeiro e o que a gente espera para os próximos 10 anos do Rio de Janeiro. Eu construí sempre a minha vida pensando nos próximos 10 anos. O que a gente precisa fazer hoje para os próximos 10 anos, para daqui a 10 anos a gente olhar para a nossa cidade, para a nossa comunidade e falar, cara, o Rio de Janeiro está melhorando, porque eu infelizmente nasci em 73,
estou em 2023, eu só vi o Rio de Janeiro andar para baixo. Eu queria convidar todos vocês a fazer uma virada de chave, a gente fazer o Rio de Janeiro começar a subir a ladeira e subir o patamar de experiência para o cidadão, para a população, para o turismo, para o comércio, para os trabalhadores e para todos os empreendedores. Vamos junto. Show de bola. Isso daqui é um presentinho, maravilha, só para você lembrar que você esteve aqui. Com certeza. E é um presente só para... Vou tomar meu café da manhã aqui, meu cafezinho preto aqui diariamente. Putz, eu vou me sentir extremamente honrado. Muito bacana. É uma lembrança que você passou por aqui e as portas daqui estarão sempre abertas para você. Você é um cara que eu admiro, é um grande amigo e daqui para frente será ainda mais amigo, que a gente vai estar junto aí em todas as caminhadas que você fizer, em todos os empreendimentos que você tiver, inclusive os empreendimentos sociais, aqueles que queiram ajudar os outros. Você sempre ajudou e ainda puder ajudar mais. Amém. E lá com 75 anos, se você for presidente, chama para vice que eu tô junto. Com certeza. Grande abraço. Meu irmão, obrigado, Evandro. Parabéns. Gente, esse foi o Entendi Direito. Eu agradeço muito a vocês por ter nos acompanhado e ter uma conversa dessa franca de um cara que tem muito, mas muito a ensinar. Um grande empreendedor, o cara que entende efetivamente o que é empreender. Entende o que é ser gestor, o que é ser CEO, o que é gerir pessoas, gerir talentos. Grande abraço e até o próximo Entendi Direito. Siga a gente nas redes sociais, está aí escrito YouTube, não sei o que é lá mais, TikTok, as redes sociais do João Diniz, que vai estar passando para vocês aí, e ao final também vai estar as redes sociais dele para que vocês também o sigam. João Diniz, grande abraço, muito obrigado, sucesso, fica com Deus.